Eu sempre falo que dentro dos grupos nós podemos utilizar farinhas para substituir uma a outra. Então, por exemplo, no grupo de farinhas de estrutura, eu posso utilizar a farinha de grão de bico para substituir a farinha de trigo sarraceno, por exemplo. Nesse caso, nós temos alguns tipos de farinhas dentro desse grupo de farinhas de liga, mas nem todas podem substituir. Assim, por exemplo, a farinha de linhaça não pode substituir o polvilho doce, a farinha de chia também não. Então, dentro do grupo, nós temos pequenas diferenças que uma característica vai interferir muito no resultado final. Então, por isso, nós precisamos saber quais tipos de farinha substituem a outra, né? Então, por exemplo, a fécula de mandioca, o polvilho doce, substitui a fécula de araruta. Mas o polvilho doce não substitui a farinha de linhaça, a farinha de chia e vice-versa. Então, tenha muito cuidado. Apesar de ter essa regra de que você só pode substituir uma farinha por outra, né, que pertence ao mesmo grupo, dentro das farinhas de liga e também dentro das farinhas proteicas, que são dois grupos de farinhas, nós não podemos substituir qualquer uma das farinhas por qualquer outra. Então, nós temos farinhas específicas com características específicas. Então, nesse caso, o polvilho doce só vai ser substituído pela fécula de araruta e vice-versa, tá? Polvilho azedo, como eu disse, em algumas preparações pode ser substituído pelo polvilho doce ou pela fécula de araruta. Já as farinhas de chia e de linhaça, que também são farinhas de liga, podem ser substituídas uma pela outra e só. Então, linhaça por chia, chia por linhaça, tá? Só faça essa substituição. Porque se você fizer uma substituição, por exemplo, do polvilho doce pela farinha de linhaça, o polvilho doce vai, em geral, 60, 50 gramas por receita, por exemplo, de um bolo ou de um pão. Se você coloca 60 gramas de farinha de linhaça no seu bolo, o seu bolo vai ter gosto de linhaça, porque a farinha de linhaça ela deixa sabor residual forte nas receitas. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse conhecimento de que o polvilho doce é neutro, a farinha de linhaça não. Então, se eu substituir um pelo outro, eu vou ter um sabor muito sobressaltante dessa farinha que eu substituí, porque ela deixa sabor residual nas receitas. Então, muito cuidado com isso também, tá?